sobre traços narcisistas, né, que vocês pediram muito para falar. Virgínia, vocês falavam, né, Virgínia, será que eu tenho traços narcisistas? Como que eu sei que eu estou reproduzindo isso nos meus filhos? Bom, o primeiro traço que eu queria falar é sobre o controle, ser controladora. Por que somos controladoras? Porque a gente tem medo das coisas não saírem do nosso jeito. Na infância, nossa infância foi tão bagunçada emocionalmente, não tínhamos estabilidade, não tinha parâmetro, né? Uma família normal, o pai tem horário para buscar, tudo tem uma rotina, né? Se você cair, você sabe que a sua mãe vai te ajudar. Tudo tem uma rotina emocional. Nós que somos sobreviventes, isso não existe, não tem rotina, é uma bagunça emocional. E aí, quando alguma coisa foge ao nosso controle, a gente surta. Porque não sabemos ter o equilíbrio emocional porque não tivemos. É possível? Lembre, todos os traços são tratáveis e você pode reprogramar todos. É possível sim. Se você ainda não possui ainda esse controle emocional, qualquer coisa vai se desestabilizar. E aí você vai querer controlar tudo, inclusive o seu filho. Se meu filho não sai do jeito que eu planejo, o mundo fecha. Se meu filho reprova, o mundo fecha. Se minha filha não quer arrumar a casa, o mundo fecha. Por medo de perder o controle sobre eles, sobre a circunstância, sobre a casa, sobre a vida, sobre tudo. Na verdade, o controle que a gente exerce é por medo. Esse traço pode ser consequência de um lar abusivo, mas também pode ser também uma consequência, pode ser consequência de um trauma do lar abusivo, como você pode ter aprendido a ser controladora com a sua mãe narcisista, que talvez foi por repetição. Se você se encontra nesse traço, tenta descobrir de onde veio. Será que isso é um trauma? Ou é porque eu aprendi? Lembra da sua mãe, as atitudes dela que você acha que são controladoras. O que será de mim com um filho que reprova? O que será dele, né? Então, esse medo do controle meio que surta, se você não tem esse equilíbrio emocional. Superproteção. Muitos citaram superproteção, apesar de eu, sinceramente, achar que há uma confusão entre superproteção e controle. Também pode ser consequência de um lar abusivo. Você pode ter superproteção, não porque sua mãe narcisista, ela não superprotege, né? Tá, gente? Então, você pode ter aprendido, você não aprendeu isso, possivelmente advém de algum trauma seu. Excesso, né? Você não teve proteção, e aí você super protege os seus filhos. Mas, como disse, eu acredito que a maior parte confunde superproteção com controle. Super controla e acha que isso é superproteção. Não é. Ser controladora é diferente de ser super protetora. Medo que meu filho não estude, não seja ninguém, que quando minha filha tiver a sua casa seja relaxada. E aí começa a proteger demais os filhos no sentido de não querer que as coisas saiam do modo que você pensa que é o modo certo. Então, quando você protege demais e tenta colocar seu filho numa bolha, para que nada de errado nada dê de errado com ele, você acaba fazendo o quê? Sendo controladora. Então, essa superproteção tem que ser analisada se não é puro controle, porque sem querer você acaba super controlando. E aí vem a castrofização. Se você não assistiu esse vídeo, depois assista, né, no canal. A gente fica com uma lente aumentada de tudo, e às vezes sua filha não limpou a casa hoje porque você tinha um compromisso, ou ela teve um compromisso e não cumpriu, o mundo acaba, e você já acha que a sua filha vai ser relaxada, tudo com uma lente aumentada, porque sofremos isso. Então, isso tudo pode vir de forma de traumas, e a superproteção não vem da mãe narcisista, tá? Porque ela não superprotege, você não aprendeu isso com ela. Por isso que eu acredito muito menos nisso, de superproteção, mas sim que são mães controladoras que estão lá no grupo respondendo e pensam que são protetoras. Outro traço narcisista, né? Medo de críticas, né? Temos muito medo de críticas. Total, né? Quem é mãe já tem medo de ser criticada, e mesmo não sendo filho de mãe narcisista, não sendo sobrevivente. A gente que é filho sobrevivente, a gente tem muito mais medo de ser criticado, porque a gente já ouviu
Você vai ver, quando você tiver filho, você vai pagar todos os seus pecados. Não é isso que a gente ouve? Não é isso, né? Que a gente ouve das pessoas. Você tem uma praga para sua mãe, tomara que um dia você tenha filho e você pague o que você pagou, pague pelo que você está fazendo. A gente cresce com muito medo dos nossos filhos andarem errado, a gente ser mau exemplo, porque a gente é a ovelha negra da família e tal. E eu te pergunto, quando foi que você perguntou ao seu filho sobre você como mãe? Quem já perguntou ao filho o que seu filho acha de você como mãe? Você já perguntou isso para o seu filho? Talvez você já comprou vários livros sobre maternidade. Talvez você já procurou a Virgínia para perguntar. Desabafou no grupo Flor de Lótus. Mas você nunca perguntou a quem realmente pode te ajudar, que é o seu filho. Ah, Virgínia, ele é muito pequeno, ele não entende nada. Entende. Quanto menor o seu filho, mais sincero ele vai ser. Porque ele ainda não tem aquela... não digo malícia, ele ainda não tem a maldade de... Não é maldade, não sei que palavra colocar. Ele não tem o receio de te magoar ainda e dizer, ah, mãe, você não é tão boa assim, né? Ele não tem ainda, sabe? Ou o contrário, falei errado. Ah, mãe, você é uma boa mãe, sim. Escondendo o que você realmente é. Porque quando a gente vai ganhando maturidade, a gente vai crescendo, a gente quando é criança, a gente fica, se eu falar isso, a pessoa vai ficar chateada, né? Ah, não vou falar isso com ela, não. Vou falar de outro jeito para ela não se vai que ela fica chateada. E aí, quanto menor esse filho, mais sincero ele vai ser com você. Mais verdade ele vai te dizer. Porque ele ainda não foi contaminado com o medinho de não agradar, de aborrecer você. Então, sim, pergunte ao seu filho, porque ele é quem vai te dizer a verdade. Mas sabe por que você nunca perguntou? Porque você tem medo do que você vai ouvir. A gente tem medo do que a gente vai ouvir. A gente tem medo da crítica, a gente tem medo do que a gente tem que mexer na gente, a gente não quer mexer, porque dói. E aí, então você controla seu filho diante do discurso materno da vida perfeita, mais aquela pressão, né, da gente ser filho sobrevivente, das pessoas apontarem a gente como doidas. E aí a gente com esse medo todo, com medo de tanta crítica, a gente não pergunta, a gente comete esse erro de não perguntar aos nossos filhos o que realmente eles pensam sobre a gente. E aí você vai, de repente, perguntar, o que você não gosta, mãe? Ou meu filho, o que você não gosta que a mamãe faz? Ou que a mamãe fala, ou que a mamãe age? E talvez seu filho vai responder, eu não gosto, mãe, quando você grita comigo. E você não sabe viver sem gritar, porque ainda você não alcançou o equilíbrio emocional. Por isso você precisa fazer meu curso. Por isso você precisa reprogramar a sua vida. Buscar ajuda, que não seja o curso, mas que seja ajuda de alguém que possa te ajudar, que entenda sobre as consequências do abuso materno. E aí você tendo esse equilíbrio emocional, você não vai gritar igual uma louca. Mas se você ainda não tem esse equilíbrio, se você perguntar e seu filho disser, ah, mãe, me dói muito quando você grita comigo. Eu fico sem saber o que você vai fazer, eu fico assustado, eu fico com medo de você e eu tenho vontade de fugir. Imagina ouvir isso do seu filho. Dói, né? Dói muito. Vai doer. Mas é uma verdade que eu e você temos que encarar, que eu tive que encarar e que foi muito difícil para mim me encontrar com a realidade de eu ter tantos defeitos. Mas se eu não tivesse me encontrado com essa verdade, tudo estaria como mãe. Se a gente está aqui, né, para aprender, eu aprendendo com vocês comigo, é porque a gente quer melhorar em algo. Se a gente quer melhorar em algo, a gente tem que perguntar, sim, aos nossos filhos. E talvez ele vai dizer, mãe, eu não gosto quando você me bate, dói na minha alma quando você me bate. Dói no meu corpo, não, porque o corpo passa, mas meu coração fica dilacerado. Eu fico, será que minha mãe me ama mesmo? Ah, ela não deve, acho que eu tenho dúvida se você me ama quando você me bate. E você não sabe se controlar e não bater, porque você aprendeu que se educa batendo, porque a sociedade diz isso.
que se educa batendo, que se tem respeito batendo. Além da sociedade dizer isso, sua mãe te batia. E aí você não sabe lidar com a fúria que tem dentro de você, com a violência que tem dentro de você, com o ódio que tem dentro de você, porque você ainda não passou pelo processo de cura. E aí esse ódio, ele é transportado, transmutado em ação e reação. Seu filho aprontou, você vai lá e bate. Porque você pensa que a sociedade te impôs que assim que você pune, seu filho aprende, e você acha que você não racionaliza, e aí você acaba desforrando a sua raiva no seu filho, aliviando esse vulcão em erupção, que é quando a gente ainda não passa pela cura, a gente está a qualquer momento pronto para explodir. E aí algumas disseram até no grupo, eu explodo muito fácil, não tenho paciência com os meus filhos. Claro, e é totalmente compreensível, totalmente compreensível. Tamanho que a gente viveu, somos um vulcão em erupção e precisamos cuidar das nossas feridas e cuidar do nosso equilíbrio emocional para não explodir com quem seria a última pessoa que mereceria isso, que são os nossos filhos. Outro traço narcisista. Assim, esse medo de críticas, ele é um traço narcisista que pode ser adquirido por repetição, porque a mãe narcisista também morre de medo de crítica, né? A gente sabe disso. Ou por conta de tanto ter sido criticado, virou um trauma e você tem medo. Outra coisa também é, assim, a infantilização. Também a mãe narcisista é infantil, vocês sabem, já fizeram vídeo explicando. E aí você pode, por aprendizagem, aprender a ser infantil como sua mãe narcisista, ou uma consequência da falta de maternância. A mãe narcisista não nos maternou. E aí lembra que eu falo para vocês, a criança ferida e machucada, está carente de atenção, e a gente se infantiliza. E aí, quando a gente se infantiliza, há uma inversão de papéis em relação aos nossos filhos. Exijo que meus filhos sejam maduros o suficientes para que esses me cuidem. E aí mora o perigo, minha gente. Mora o perigo aí. Porque a gente acaba tendo pressa para que esses filhos sejam mocinha. Você já é mocinha, você já é um rapazinho, por que tá chorando? Você já é um hominho. E aí a gente acaba criando algo precoce nos nossos filhos. Isso é a nível inconsciente, tá, gente? Se você eu só sei disso porque eu estudei e tive esse conhecimento. É muito nível inconsciente a infantilização entre a gente. Muito nível inconsciente. A gente não tem noção de quanto não fomos maternadas pelas nossas mães. Não temos. E aí fica aquele rombo, né? Um rombo emocional gigante que nada cura, só a gente fazendo terapia, ou fazendo o workshop da Tariana, ou fazendo o curso da Virgínia. Só aí que a gente vai tampar esse rombo. Quando a gente começa a se reprogramar e começa a se curar e se maternar. Quando você faz o meu curso, ou quando você busca terapia, ou quando você faz Tariana, seja lá o que você escolher, você se materna, você se cuida. E esse rombo, ele é diminuído. Agora, quando você não tampa esse rombo, essa criança vai estar pedindo carinho e atenção. E aí os filhos acabam inconscientemente sendo colocados como pais. E aí você quer que esse filho amadureça muito rápido. Alguns, né, a sociedade já cobra um pouco isso, né, dos filhos serem maturados mais cedo. Se você vê uma criança no peito com 3 anos, as pessoas vão dizer, mas ainda mama no peito com 3 anos? Nossa, mas tem medo de dormir sozinha com 5 anos? As pessoas querem decidir para os nossos filhos qual é a hora de largar o peito, de dormir sozinho, de parar de fazer xixi, né? Poxa, seu filho tem 5 anos e faz xixi ainda na roupa? Claro que tem crianças, tá, gente? Tem um transtorno, sim, onde as crianças que sofrem traumas fazem xixi na cama por muitos mais anos que uma criança normal. Porém, tem o seu tempo, e as pessoas estão sempre querendo apressar tudo, né? A sociedade num todo. E a gente que tem, né, se a gente tem esse traço narcisista da infantilização,
A gente vai fazer isso a nível inconsciente para que esses filhos sejam maduros mais cedo. As filhas vão ser colocadas para fazer serviços domésticos muito cedo em casa. Vão ter que abrir mão de muita coisa delas mesmas para cuidarem dessas mães. Uma filha sobrevivente me disse que o filho era impossível, né? Isso é real. Uma sobrevivente já me procurou e disse que o filho era impossível e que ele aprontava tanto, que parecia que o filho era pior até do que a mãe narcisista. E que ela já tinha perguntado para esse filho: por que você é assim comigo? Por que você é pior do que a minha mãe narcisista? E eu fiquei, caramba, meu Deus, ela deve ter uns 50, né? E o filho deve ter uns 30, não sei, 20, deve ser filho adolescente. Eu perguntei, qual a idade dele? Ele tem 7 anos. Como assim você vai perguntar uma criança de 7 anos, 5, 3, por que ela é daquela forma? Por que ela apronta? Por que ela não tem maturidade? E por que ela apronta? Será que é porque ela é criança? Crianças não vão ter maturidade, gente. Adolescentes não têm maturidade. E aí, mais à frente, eu vou separar, mais à frente, esses webinars, para falar só sobre infância, outro só sobre adolescência. São períodos muito diferentes, mas a gente cobra dos adolescentes maturidade, sendo que eles também são umas criançonas. E aí, quando a gente passa a tratar um adolescente como adulto, aí ele começa a amadurecer. Enquanto tratamos como crianças, eles são crianças mesmo. Como que a gente quer uma criança de 7 anos entenda e saiba dizer por que ela age daquele jeito? Não tem como. Então, trazendo para o discurso materno, para mostrar à sociedade que os nossos filhos são perfeitos, deram certo na vida, como somos uma família perfeita, né? Trazendo isso de novo. E aí, tudo isso num emaranhado de pensamentos, queremos que nossos filhos nos cuidem, nos maternem e ainda sejam perfeitos, né? Para a gente ceder esse apelo aí da sociedade que tudo tem que ser perfeito. E aí, alguém vai dizer, socorro, Virgínia, minha filha não tem pena de mim, eu tô doente, de cama, e ela quer sair para ver o show do Wesley Safadão. Ela tem 18 anos, ela quer ver o show do Wesley Safadão, quer me deixar sozinha. E ainda usa desculpa que o Wesley Safadão nunca teve aqui na cidade. Ela não me valoriza, Virgínia. O Wesley Safadão é mais importante do que eu, que sou a mãe dela. Aí eu te pergunto, por que essa mãe, porque eu e você, nossos filhos temos que nos valorizar? Por quê? Porque a gente pariu, porque a gente deu comida, porque a gente fez o que o orfanato fez? Por que eles têm que valorizar a gente? Porque não nós temos que valorizar os nossos filhos, né? Temos filhos maravilhosos. Eu tenho certeza que você que é mãe, mais difícil que seja cuidar de um filho, ainda assim ele é um ser maravilhoso. Por que eles que têm que valorizar a gente e não a gente valorizá-los? Por quê? Deixo aí para você pensar. E aí talvez essa mãe, né, que está doente, talvez tá só uma gripe, né? E aí a gente infantil, a gente fica sem a perna, né? Parece que está aleijada porque está gripada, querendo a atenção dessa filha, né? Principalmente se essa mãe, ou eu e você, somos divorciadas, estamos sem namorado, queremos que as filhas fiquem em casa para nos maternar. E aí você não liga para uma amiga sua para te cuidar, não liga para o papa, mas deixa que sua filha permite que sua filha deixe de viver a vida dela todo mês, porque cada mês é uma desculpa diferente, para ela ficar em casa e deixar de viver a vida dela para maternar você. Não pode, né, gente? A gente não pode cobrar a maturidade dos nossos filhos precoce. E temos que ter esse olhar, sempre esse questionamento. Será que a minha atitude não é porque de modo inconsciente eu estou querendo ser maternada pelo meu filho ou minha filha? Será que não é isso? Será que eu não estou sendo infantil?
Será que isso não é um traço narcisista? Então é importante também fazer esse questionamento.